Mercado e oportunidades, com Márcio Lopes. Márcio, hoje você vai traçar um paralelo aí entre o momento atual da seleção brasileira e a forma de gerir aí mais adequadamente uma empresa, é isso? Isso, a gente aí como consultor, né, e às vezes como gestor, sempre ter um olhar um pouco diferenciado em algumas coisas e aproveitar aí essas mensagens ou simbolismos diretos ou indiretos para fazer alguma reflexão, né? Brasil ganhando ou perdendo a Copa, eu já tenho minha opinião e quem me conhece aí já tem um bom tempo, de uns anos para cá, com relação um pouco a essa questão da seleção brasileira, né? Qual é a ideia que eu vejo da minha percepção para alguns pontos para a gente refletir um pouco sobre esse atual momento da seleção brasileira de futebol e por que eu acho que é um exemplo interessante, e aí me perdoe, um modelo de um país ou até de uma organização que não está dando certo, mas que tem solução e, lógico, sempre no otimismo e sempre na perspectiva de melhoria. Por exemplo, se a gente pegar o histórico aí da seleção, a gente vê que na maioria das vezes os amistosos que ela joga são com seleções não de primeira linha, né? Sempre optando para seleções muito mais para ganhar caixa, né? Até recursos, ou seja, vendo esses amistosos. Fazendo o quê? Não buscando performance, ou seja, eu não estou treinando com os melhores. Eu não estou encarando os melhores, mesmo no momento que eu estou em preparação. E isso faz parte também para preparar o seu funcionário, preparar o seu jogador para aquele momento da hora H, ele não se sentir inseguro e perceber que ele tem capacidade sim de triunfar, capacidade sim de estar ali entre os melhores. Um outro ponto é ver que esses jogadores, né, só são respeitados ou valorizados quando estão jogando fora do Brasil. E aí a gente faz analogia para uma organização, por que eu não aproveito a prata da casa? Por que eu não aproveito internamente isso? E se a gente for olhar aí o exemplo de duas seleções, uma seleção alemã, que já vem aí mais ou menos 2 Copas, todo mundo elogiando o seu padrão de jogo, todo mundo elogiando a sua performance, foi uma seleção que a maioria também de seus jogadores jogam no futebol alemão e foram aproveitados desde a época das seleções de base. Outro exemplo também é a própria seleção russa, que vai aí sediar a próxima Copa, que está usando toda uma geração jovem que joga dentro do seu país, ou seja, aproveitando a mão de obra interna, aproveitando os recursos internos da organização, valorizando aquela prata da casa. Outro ponto é a gente ver assim, todos os recursos, mídias, independentes da Copa, no Brasil são voltados para o futebol, né? E aí a gente vê, e os outros esportes? Eu sou suspeito, porque eu sou atleta amador em outras atividades e vejo a deficiência e a dificuldade que o esporte amador tem. E aí você joga e transfere toda uma responsabilidade aí para um monoesporte, deixando aí de abrir outras frentes, deixando de valorizar outras pessoas, outros profissionais e outros segmentos. E um outro ponto é assim, nos fechamos para o mundo exterior, ou seja, a gente às vezes não aprende com os erros e às vezes não utilizamos o benchmark do mercado externo.